Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE e hoje nosso assunto é para falar sobre culinária, especificamente sobre o lançamento do livro da Calu Brasil, da Aldeia para o Mundo, que é uma produção aí de muitas mãos, mas que traz no conteúdo a história culinária e a contribuição da Dona Calu para o nosso estado de Roraima. E aqui no estúdio ela já está com a gente, Dona Calu Brasil, que é chefe Wapixana, a Jéssica Nascimento, que é jornalista e redatora lá pela Universidade Federal de Roraima, e a Clarice Gonçalves, que é historiadora do Instituto Federal de Roraima, que fizeram parte também da curadoria, da redação, da busca histórica também da produção desse livro. Primeiramente, muito obrigada por terem aceitado o convite e sejam muito bem-vindas. Obrigada. Dona Calu, vamos começar pela senhora. A senhora que representa aí tão fortemente a nossa cultura e a culinária, né? Principalmente a culinária wapixana, culinária indígena. Conta pra gente um pouquinho da sua história, né? A senhora é filha de indígena, de wapixana e de um pai não indígena também, misturando um pouquinho aí dessas culturas aqui também no nosso estado. Sim, eu nasci na aldeia, do Juraci, indo assim para Venezuela, para aqueles lados, sabe? Então, eu nasci, fiquei até 4 meses na aldeia e depois eu fui levada para a casa dos meus avós, por parte do meu pai, e fui criada por eles. E depois, quando eu já estava com 4 anos, a minha avó e meu avô permitiram que a minha mãe chegasse até lá para me visitar, para me conhecer. E foi quando eu conheci a minha mãe. Sua mãe indígena, né? Minha mãe Ela Elvira. morava na comunidade? Morava na comunidade. A minha mãe Elvira, foi quando eu conheci. E aí, desde então, né, a sua infância ali, a senhora entendeu também que era filha de indígena, começou a valorizar e resgatar muito mais a sua cultura. Porque nessa época eu pude vivenciar com a minha mãe para as aldeias, quando ela ia fazer visita para os parentes, ela me levava para me apresentar e eu conheci os meus parentes indígenas. Então foi muito importante essa convivência com a minha mãe. Esses pouquinho que eu tinha permissão para andar com ela. Eram outros tempos, né? Outra forma de viver. Como é que era naquela época? Ah, minha filha, naquela época era muito difícil ser índio, porque era muito discriminado. O índio, ele não era... ele era tido como os selvagens, né? E todo mundo falava de índio assim, com um preconceito muito grande, com a família, se misturar com branco, né? Não havia essa mistura. Por um acaso, o meu pai não quis se casar com uma branca, prima dele, que já estava escolhida, porque antigamente eles escolhiam as esposas ou os esposos, né? Tudo na mesma família, para não misturar o sangue, por muitos valores que eles davam, né? A família. E o meu pai foi o único que não aceitou. E aí eu acho que ele nem tinha intenção também de ter uma filha índia, porque ele saiu buscando o que ele gostaria de ser, liberdade. E ele chegou nessa aldeia, o Juraci, e conheceu a minha mãe. Por lá ele ficou. E aí eu nasci. Eu fico muito feliz de ter achado a minha mãe e de ter ficado por lá, pela aldeia. Que maravilhoso. Histórias assim que só Roraima proporciona, né? Para a nossa história. E aí a senhora, então, depois desses anos todos, né? São 83 anos que a senhora completou agora. Grande parte da vida aí também dedicando à culinária, né? Um bom pedaço aí da sua história também. Lança, então, esse livro que traz aí um pouco da história também, né? Calu Brasil, da Aldeia para o Mundo. Como é que foi também para a senhora poder contar essas suas histórias e escrever essas receitas, né, para contar para o mundo? Bom, eu realmente saí pelo mundo, né? Eu tive a oportunidade das pessoas acreditarem na minha culinária. E toda vez que tinha algum evento, as autoridades me mandavam para representar Roraima, em vários estados, em vários países. E eu fui levando também a minha damorida, porque eu tinha
um compromisso com a minha etnia, que não era como falavam da nossa gastronomia indígena. E levei a da Murida, foi muito bem aceita, trouxe um dia que estava o Ministro da Educação. Ministro da Educação e Cultura. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi. Então, ele esteve aqui em Roraima e foi uma oportunidade muito boa que eu tive de apresentar para os roraimenses e para aqueles que estavam na comitiva dele, a da Murida, né? E foi muito bem aceita, daí ela se perdeu no mundo, porque aí eu não parei mais de fazer da Murida. E as pessoas que comeram e que ouviram falar na da Murida começaram a fazer suas da Murida em casa, no restaurante, e algumas pessoas já vivem da Murida. Isso me deixa muito feliz. Deixou de ser apenas um prato ali consumido dentro das comunidades indígenas e agora conquistou a mesa realmente das pessoas fora das comunidades, né? Como algo ali muito chique, né? Comer da Murida na mesa. E aí a gente tem a produção desse livro com a parceria da Jéssica, que fez toda a parte da busca ali do livro, né? Da redação. Ela foi a redatora oficial, fez as revisões, as fotografias. A Clarice buscou um pouco dessa história também, resgatando esses fatos, né? Queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi essa produção. A Clarice pode até começar falando sobre esse resgate. A dona Calu aqui trouxe alguns fatos históricos, né? Você também teve que buscar isso, né? Então, a dona Calu é uma personagem muito diferenciada, né? Nesse contexto, porque ela nasceu em aldeia, mas a família materna, com muito carinho naquela época, mas não gostaria que o neto e a neta, no caso, morassem na aldeia por preconceitos, enfim. Mas trouxe para a cidade, tratou com carinho. E a dona Calu demorou muito para saber que ela tinha uma mãe indígena. Com 4 anos, né, a mãe dela foi aceita naquele contexto, trabalhou como empregada na casa, em casas de família, para conseguir conviver com a filha. Então, hoje em dia, a gente se choca com esse tipo de atitude, mas naquela época, né, a dona Calu nem tinha nem noção do que estava acontecendo ali com ela. E era a realidade do que se vivia naquele momento, né? E, no caso, a dona Calu, mais ou menos com 30 e poucos, 40 anos, que ela se descobriu realmente como culinarista. Um pouco disso antes, pelas memórias da família, mas que ela realmente começou a entender isso como um trabalho. E esse trabalho junto com a perspectiva de levar esses pratos, né, para Roraima, para fora do Brasil, valorizando farinha, valorizando o tucupi, o jambu, e essa relação... A pimenta. Os pratos dela, né, quem conhece, as pimentas são feitas separadamente, né? Então, ela fala, não, o branco não aguenta, então ela tem que fazer 3 tipos de molho de pimenta, porque se a gente vai comer da Murida numa comunidade indígena, realmente é muito forte, né? Então, ela buscou fazer esse paralelo da aldeia com o mundo. E a produção do livro foi muito rica, assim, pela equipe, né? Que todo mundo trabalhou junto. E quando você vê essa mudança de tempo, né? Hoje em dia a gente está valorizando muito esses produtos regionais. Mas para isso, você precisa que as pessoas tenham esse carinho, né? Pelas coisas da terra e conheçam esse tipo de história, né? Então, o livro dela, quando a gente olha a biografia, a gente se choca. Mas a gente tem que entender também um contexto de outra época, outras famílias, que hoje as comunidades indígenas elas estão cada vez sendo mais valorizadas pelos indígenas, né? Mas ainda tem muito que a gente aprender e a gente valorizar essas pessoas que são daqui, que têm essa história muito importante para a história do nosso estado e do Brasil. Quando você, como historiadora, pesquisa, busca e vai a fundo sobre tudo isso que você está falando, de que forma que você vê a contribuição da dona Calu para esse resgate mesmo, para essa valorização do que é indígena para o nosso estado? Então, a dona Calu, ela conviveu com os 2 mundos, então ela é uma pessoa muito diferenciada nesse sentido, né? Mas eu vejo aqui em Roraima que está acontecendo um movimento de valorização, tanto aqui quanto do Brasil, né? Em pesquisas históricas, né? Tu vai nas universidades estaduais, federais, particulares, você está buscando entender tanto a questão da culinária, quanto a questão da soberania alimentar, quanto a questão da terra mesmo, das lutas pela terra. Então, apesar de ser um livro de culinária,
ele tem esse intuito também de valorização, né, no caso da Dona Kalu, da etnia Wapixana, porque atrás disso, no caso dela, existe um trabalho também de ela dar cursos para comunidades, ela ensina ensina algumas mulheres indígenas a fazer pimenta, a plantar pimenta que muitas comunidades deixaram de plantar. Então a gente entende que é um trabalho de formiguinha, e se a gente valorizar isso, pode ser que reverbere, repercuta, né, nas próprias comunidades mesmo, né, de voltar a fazer pratos, né, que às vezes estão esquecidos, né. Qual é desses momentos que você, depois que conversou com a Dona Kalu, foi em busca também desses registros históricos dela participando, por exemplo, desse momento, né, de ali receber um ministro e servir uma da morida, mas qual desses momentos que você, estudando também, pesquisando, mais lhe chocou, assim, mais lhe marcou, na verdade, da história dela? Bom, tem do livro especificamente, da feitura do livro, é a história do carazinho, até já escrevi um pouquinho sobre isso, porque foi um peixe que ela comia com a mãe dela, que a mãe dela pescava ali, e hoje em dia a gente teve muita dificuldade de encontrar em Roraima. Então nós tínhamos uma programação, geralmente eu fazia uma programação, mandava para o grupo para a gente fechar o prato para outra semana. E esse prato, que é o carazinho branco, demorou umas 3 semanas pra gente conseguir. 3, 4 semanas. No último fim de semana. Foi, 3, 4 semanas pra gente conseguir o peixe. Porque é um peixe que já não tem um valor de mercado, não se encontra aqui em Roraima. Inclusive foi procurado em Manaus, também no mercado de Manaus, e a gente também não encontrou. Não encontrou. E depois que a gente conseguiu encontrar o peixe, a gente vê, assim, que as coisas estão se perdendo, né? Talvez agora, depois com o livro, a gente comece a ver pessoas criando carazinho, né? Ou a gente encontre mais essa valorização. E daí, a cena que eu mais me lembro, assim, que eu cozinhava com a Dona Kalu, né? Os meninos ficavam na produção. E aí eu ficava nessa parte de rever as receitas, né? Porque um detalhe, a Clarice também é gastrônoma. Daí eu ajudava na cozinha, porque, que nem eu falo pra Dona Kalu, a cozinha dela é muito instintiva ali, ela sabe o que fazer há muito tempo, mas é diferente daquela cozinha com receita. Então a gente aprimorava a receita antes e depois eu e a Jéssica no contexto. E daí ela assim, ai, minha queridinha, guarda esse carazinho, que ela tava muito emocionada no dia do carazinho. E depois ela me mandou uma mensagem assim, ai, minha queridinha, eu cheguei em casa, eu fechei as janelas, eu comi aquele carazinho, porque ela se emocionou, né? Lembrando da mãe. Porque são coisas únicas, né? E às vezes, assim, existem elementos da culinária ou existem elementos que mexem com a memória da pessoa e que, às vezes, a gente perde porque a gente não tem um registro, a gente não tem a popularização desse saber. Então, a ideia que a gente tem do livro foi, desde o início, é que a gente consiga que cheguem às escolas, né? Que a gente consiga patrocínio para popularizar esse livro aí, para que as crianças aprendam que isso é bonito, né? Que comer rabada é bonito, que comer chibé é legal, né? Que a nossa farinha é uma delícia, né? Que o tucupi, ele tem que estar na mesa, né? Então, eu me lembro que, assim, pelo menos do livro, que eu mais achei interessante foi a Dona Kalu, na época ela estava com 82, agora está com 83, valorizar e a felicidade dela de provar um carazinho que me lembrava a infância dela. Eu queria até que a senhora contasse isso com mais detalhes, né? Como é que era, então? A senhora comia o carazinho com a sua mãe? A minha mãe ia para a aldeia e me levava. Então, eu era, assim, não era proibida, porque se eu fizesse escondida, eu estava fazendo, né? Mas eu era recomendada a não comer comida de indígena, feita lá nas comunidades. Na comunidade. Que eu não comesse e nem aprendesse a falar aquela gíria que a minha mãe falava. Que era o idioma, a língua materna. Exatamente, a língua materna da minha mãe. Quando eu via as crianças para brincar comigo, que elas começavam a falar o wapixana, eu digo, não, por favor, não brinque assim comigo, não brinque comigo assim, não. Aí, como é que tu queres brincar? Eu disse, como a gente fala na escola, porque eu era pequena, mas eu já ia lá na escola, porque tinha uma escola perto da casa do meu avô. Então, eu acho que eu era a menorzinha da turma e esses índiozinhos que moravam próximo a fazenda, ao sítio do meu avô, que chamava Barro, era o nome da aldeia. Eram poucos índios. E então eu dizia, não brinque comigo. E aí a minha mãe já sabia que eu também era recomendada para não comer a comida indígena, mas eu volto e meia, sabe que criança
tá sempre, parece que tá brincando, mas tá olhando também as coisas, né? Curiosidade de falar mais alto. Curiosidade total. Aí eu olhava o que a minha mãe estava comendo, e se eu via alguma índia mastigando, sabe? Aquilo tudo que me diziam, que eu ouvia falar, então aquilo me deixava preocupada. E a minha mãe, por saber que eu não podia comer essas comidas indígenas e nem falar a gíria que ela falava, que era a língua materna dela, né? Ela recomendava para as crianças não brincar comigo falando o wapixano, né? E ela levava, então, alguém já tinha pescado o carazinho pequeno, branco, né? Para ela fazer assadinho na brasa, ou então fritozinho, para eu comer na hora que ela estava comendo. Aí eu comia lá fora, com as crianças, com os outros comendo lá, e eu lá fora comendo a minha carazinha branca com limão e pimenta. Ela dizia, olha, vai provando a pimenta, porque a cultura indígena... É apimentada. É a pimenta que é o tempero, né? Ela vai comendo devagarzinho, mas vai comendo. Então, ela me dava a farinha, o limão e a carazinha. Então, eu comia aquilo com tanto sabor, com tanto amor, sabe? Que isso até hoje é marcado dentro do meu coração, sabe? E eu queria fazer essa homenagem para minha mãe, de fazer essa carazinho frito no meu livro. E todas as minhas amigas compartilharam esse meu desejo, e chegou à mesa o carazinho branco com pimenta e limão. E no nosso livro maravilhoso que você achou, está lá a receita da mamãe Elvira. É a primeira receita. Foi a primeira receita. Em homenagem a ela e em homenagem ao meu povo wapixano. E a todos os índios, aliás, a todos os indígenas, né? Que hoje nós não falamos mais essa palavra. E a todos os indígenas que queiram comer também o carazinho branco com pimenta e limão. Principalmente a jiquitaia, né? Pimenta, farinha e limão. Essa receita, então, é a mais especial do livro? Para mim, para o meu... Sua memória, né, afetiva? Para minha memória, e o amor que eu tenho pela minha mãe é a mais importante. E para o meu povo, porque eles vão saber que eu comia isso junto com eles, tanto que nas aldeias era sempre o meu prato preferido. Só para, eu acho que, já fazendo-se entender também os nossos ouvintes, né? O que a senhora está contando, na verdade, é que era uma época de muito preconceito. Muito. E a senhora via desses dois mundos, né? Filhas de não indígenas e indígenas, e a sua família não indígena, que era parte de pai, não aceitava que a senhora fosse filha de indígena e que tivesse cultura, herança indígena, que comesse da comida indígena, que falasse a língua indígena. Então a senhora era proibida mesmo, né? Recomendada ali que não se... Recomendada. Recomendada que não se misturasse essa palavra, né? Para talvez ali não herdar esses costumes da sua mãe. Mas a senhora, como uma criança curiosa, como todas as outras, não deixou passar ali, provou o carazinho e se apaixonou. E me apaixonei. E mais, era uma resposta que eu queria dar, não só a minha mãe, mas para todo o povo indígena, todos os meus, da minha etnia, saber que eu batalhei, foi um compromisso que eu fiz para a Damurira ser valorizada. O carazinho? O Otávio? Pode falar, dona Calu. Aquele prato que eu estou esquecendo agora. O chibé? O chibé? Não, que é feito com peixe, que é indígena. A damurida ou o chibé? O arubé. O arubé indígena? O arubé, não. O arubé não também. Tá no livro. O arubé, a mujica que tá no livro. A mujica. Porque eles dizem mujicar, que é quando eles desfiaçam o peixe na brasa e desfia todinhos, mas você pode fazer no forno, porque às vezes eu não tenho a brasa para fazer o fogão de brasa, sabe? Então eles assam e desfiam todinho e faz o arubé com a farinha bem... A mujica. Como se, a mujica, desculpa. A mujica, que é um consumê indígena. E aí eles põem pimenta também, porque tudo, eu já lhe disse, tudo tem que ter o tempero de pimenta, né?
Então tem o arubé também. Então, o fato de desfiar ali, que é o mujicar, que é e um processo indígena. Que eles põem a água para criar o caldo, né? E aí depois vai engrossar com pouquíssima farinha, a farinha bem peneirada para ser aquela farinha a menos fininha, granulada, sabe? E aí faz aquele consumê e é indígena. Então, no meu livro tem, porque todas essas receitas que tiverem indígena é valorizando a cultura. E para tirar esse preconceito mesmo, de que a comida é suja, que ela foi criada com esse preconceito. Essa comida indígena para as pessoas tirarem esse preconceito. Não existe isso. Ela é bem higienizada, bem cuidada, bem preparada. São 28 receitas, né, que foram escolhidas. Aí ela precisa falar na receita, nos valores que eu dei aos antigos fazendeiros. Isso, vamos até deixar aqui a Jéssica contar, então, o que você aprendeu, inclusive, produzindo esse livro com a Dona Calu? Bom, a Dona Calu é um ensinamento, né, constante pra gente. Que Uma eu alegria. tive o privilégio de encontrar na minha vida, no meio do caminho. Que lindo. A gente, Obrigada. No processo de elaboração do livro, a gente, que já durou mais ou menos um ano, a gente foi se conhecendo e foi formando uma amizade, porque até então eu era jornalista que conhecia a chefe Calu, né? E aí eu passei a conhecer a Dona Calu nesses encontros. A gente se encontrava todas as quintas-feiras à tarde para conhecer a história da Dona Calu, para poder escrever essa biografia, essa parte da biografia dela, né? Claro que a história dela é muito maior do que o que coube no livro. Até porque a gente tinha que dedicar espaço ao livro também para as receitas, então... As fotos, né? E as fotos. As fotos maravilhosas do Jorge Macedo, que a gente tem que valorizar, uma amizade de longa data da Dona Calu. Que sonhou sempre comigo, com esse livro. Eu e ele nunca deixamos de sonhar. E ele sempre... positivo, me falava, olha, na hora que você precisar começar esse livro, eu estou pronto. E estava realmente, e fez parte da nossa equipe. Foram mais de 20 anos sonhando junto, a Dona Calu e o Jorge, com esse livro, e o Jorge nunca largou a mão da Dona Calu. Na hora que a gente falou, Jorge, a gente está fazendo o livro, vou fotografar. Prontamente, não teve. Tanto que a gente também sentiu a necessidade, né, Clarice, de fazer uma sessão, um capítulo dedicado ao Jorge Macedo também, com a biografia dele, uma parte, né, da biografia dele, que tem mais de 40 anos fotografando a Amazônia. E é importante destacar também o trabalho do Otávio, né? O Otávio foi o primeiro, na verdade, uma vizinha da Dona Calu, a Dânia, que trabalha na universidade também, no gabinete da reitoria, convidou o Otávio e disse, olha, tem a minha vizinha, ela é uma senhora que tem uma história muito legal, você não quer conversar com ela para ver se faz um livro? Otávio foi, conheceu Dona Calu e depois... pra ele? Não, porque ele não gosta. O Otávio tem um paladar seletivo. Só o café. A gente diz que o Otávio tem um paladar de criança. Mas aí o Otávio me chamou, né? Foi aí que a gente começou a conversar para poder fazer esse registro de toda a história da Dona Calu que está no livro. Então eu aprendi muito, assim, A Dona Calu já falou bastante aqui de como foi esse resgate dela da cultura indígena. Faltou um detalhe que o seu marido, né, Dona Calu, incentivava muito também que a senhora fizesse esse resgate, levava a senhora para as comunidades indígenas. Sempre. E fortaleceu o vínculo com a sua mãe depois de adulta também, porque foram vários momentos de separação e de retorno, né, enquanto a Dona Calu crescia. Desencontros. Né? Exato. E aí tem a parte também da influência dos fazendeiros na culinária da Dona Calu. Os antigos fazendeiros, né? Então tem muitos pratos com a carne de sol. O leite, né? Leite. Manteiga de garrafa. Tem até a receita que a Dona Calu colocou no livro, que é o chibé indígena, mas também tem a versão do fazendeiro, que você estava lendo o livro antes aqui, até chamou Nutella, né? E aí tem essa diferenciação, que o indígena é preparado com água, enquanto o do fazendeiro já é feito com o leite, porque, então, tinha criação de gado, né? Tinha muita produção, né, de leite, era mais facilitado esse acesso. Então, também tem muita influência da culinária dos fazendeiros, que são os mundos que a Dona Calu transitava.
tanto o mundo indígena quanto o mundo dos antigos fazendeiros aqui de Roraima. Mas também tem seção de comida do mundo, né, Dona Calô? As influências do Egito, da Índia. A senhora foi até onde mesmo? Olha, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Venezuela na época que a Venezuela não estava nessa situação, né? Que ainda tinha o nosso embaixador. Foi o convite do embaixador para passar a Semana da Pátria lá, para fazer as comidas regionais. Então, eu aproveitei para dar... que eu sempre valorizei muito os antigos fazendeiros, porque eles sofreram aqui em Roraima. Não tinha como armazenar a carne, né? Então, eles criaram esses cardápios com carne de sol, que não é só a paçoca, que não é só a carne de sol... pura, né? Pura. Tem a carne de sol na nata do leite, tem a carne de sol batidinha com farofa d'água, tem a carne de sol desfiada e passada na manteiga de fazenda, com acebolada, sabe? Então, tem várias receitas da carne de sol que eles faziam. E tem a mexira, que é da carne natural, que eles faziam também porque quando queriam receber alguém, eles tinham aquelas partes de colchões mole, aquela coisa, eles faziam a mexira, mas não tinha mais lugar para pôr no nosso livro tantas receitas. Mas tinha, então eles... próximo. Eles pensaram muito para fazer, para aproveitar essa carne de sol, esse boi que eles tinham que matar na fazenda, e não podia comer toda, não era no açougue que você vai e compra 2 quilos, 3 quilos, não, eles tinham que... Não tinha refrigeração, né? Não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha como fazer. Então, da ossada eles faziam muquém. Então, esse muquém eles aprenderam com quem? Com os indígenas. Com os indígenas. A senhora falou até de começar a entrevista sobre essa chegada da culinária indígena, da gastronomia pela porta da cozinha. O que significa isso, Dona Calô? Porque eles começaram a receber os índios pela comida, por algumas coisas que eles iam aprendendo, não? Por isso que eu disse, eles chegaram, os nossos indígenas chegaram na casa, pelo menos na casa do meu avô e de alguns outros mais, né? Pela porta da cozinha, quer dizer, pela o cardápio, os indígenas, né? Que tinha. Então, hoje, você come a mujica, porque que eles ensinaram aí, começaram a se interessar, sabe? Que vendo que não era aquela coisa tão pejorativa que eles viam, né? Quando iam para varrer o sítio, limpar e tal, eles iam deixando aquele conhecimento para minha avó, e aí a minha avó ia fazendo para a família. Mas a da moída eles nunca aceitaram. Que era o peixe ali com pimenta. Exato. Quem tudo bem, porque aí entrava meu avô, já era com a parte dos homens, né? Dos meus tios. Então já era... E a mujica entrou com a minha avó, eles ensinando a fazer, porque para ela era um prato novo e foi muito aceitável. Olha, a gente fala de carne de soja, da morida, e só para situar aqui o nosso ouvinte, nós estamos gravando isso 12:00. A fome está crescendo. A fome já está a vontade de comer tá aumentando. Um castigo falar de comida essa hora, né, não, Dona Calô? Eu acho também que é. Mas, enfim, são receitas assim que identificam, então, pelo que eu estou ouvindo aqui, parte indígena da sua história indígena, parte da sua história também, no meio ali das fazendas, né, dos antigos fazendeiros. Então, é uma mistura muito rica, né, uma coisa que Roraima tem de muito especial. E as meninas viram isso de perto, né, acompanharam. E, por exemplo, ver a importância de resgatar isso e trazer isso para o contexto atual. De que forma que isso entra, por exemplo, dentro não só da gastronomia, da culinária, mas também da parte literária, histórica e cultural. Como é que vocês veem isso hoje, no contexto que a gente está agora? Foi um cuidado importante que a gente teve, inclusive junto com o Otávio também, de trazer esse resgate, de fazer presente a cultura de uma forma mais ampliada, não apenas com a receita. Então, a gente tem curiosidades, a gente tem dicas também de como pode ser preparado aquele prato de uma outra forma, mas destacar principalmente as curiosidades, né? Tem curiosidade, por exemplo, contando um pouco sobre o urucum, né? O que é o urucum, tem falando sobre o processo de moquear, que a Dona Calô mencionou agora há pouco, o que é o moquear a carne,
né? Então tem várias dicas e curiosidades que a gente quis inserir no livro justamente para valorizar e para deixar esse registro, né, da cultura e da gastronomia indígena e dessa importância para a preservação da identidade aqui de Roraima. E teve um cuidado também, porque como a Dona Kalu, ela conviveu com os dois mundos, geralmente as pessoas tendem a falar assim, né, mal dos fazendeiros ou mal, né, de algumas etnias. E ela fala com muito carinho das duas, porque ela nem se deu conta quando criança, né, que ela foi separada da mãe, né? Então, ela tem carinho pela mãe, pelos avós paternos, assim como ela tem carinho pela mãe. Então, como é um livro, né, de uma pessoa específica, a gente tem que perambular por esses dois mundos, né, e entender, assim, como que essa culinária, essa comida chegou até ela, né, de uma forma muito carinhosa, e como que ela conseguiu, com as memórias dela, né, e com esses estudos, com essas idas e vindas em comunidade, fazer essa interligação, né, da aldeia, do mundo, né, e hoje em dia você vê, o livro tem pratos bem sofisticados e tem pratos simples, que eles são únicos porque eles são simples, né, e como o carazinho, e que a gente pode perder se a gente não valorizar. A gente sabe, por exemplo, a questão do tucupi, por exemplo, que está muito popularizado, né, por alguns chefes internacionais, brasileiros, mas aqui em Roraima é difícil de encontrar um tucupi de qualidade. O tucupi preto, que a gente utiliza preto, bastante. por exemplo, o tucupi preto, a minha mãe trazia das aldeias para mim. Então eu fui acostumada a comer tucupi preto, parece um melaço. Então a gente comia, botava na carne, botava em qualquer coisa, Então, e aí as minhas primas, tudo branca, mas tudo começaram a gostar também do tucupi preto, já foi disseminando né? ali. E também chama exatamente. tucupi pichuna, então, né, Dona Kalu? É o tucupi pichuna, quer dizer caldo preto em Wapixana. Bom, então eu pensei o seguinte, né? Roraima cresceu, não é aquele Roraimazinho de começava ali no centro cívico e terminava na margem do rio, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, por ali assim, não tinha, no máximo que chegava era o Calungá, mas era lá dos padres, tinha pouquinha gente, era pequeno, era 5 mil habitantes. E foi crescendo, e foi chegando gente de toda parte do Brasil, do mundo, nosso Roraima. Então eu pensei muito como culinarista e como gosto da cultura gastronômica, é muito gostoso você comer o churrasco feito pelo gaúcho, é muito gostoso você comer a comida do Pará, da Bahia, enfim, de todos os estados, de Minas Gerais. Eu concordo. Então, as pessoas, cada um trouxe sua cultura. E nós começamos a copiar também a cultura deles. E eu vi que a nossa estava se perdendo. Só tinha paçoca. E não a paçoca, por incrível que pareça, ela não era feita para os donos da fazenda. Era feito para os vaqueiros. Uhum. Porque era um prato... Para conservar a carne. Para conservar a carne, já estava a farinha. Eles botavam pedaços de queijo dentro do bornal, que eles chamavam, que era onde eles botavam a comida, e não saía caldo, que era de tecido, né? Então, o queijo e a banana, porque eles já tinham também a banana para comer junto com a paçoca. Então, era deles esse cardápio, era dos vaqueiros, não eram dos fazendeiros, nem dos seus convidados, sabe? Então, eu comecei a fazer... Sabe? A mexira também não está no livro, mas era muito dos convidados também. Então, todo esse cardápio que eu criei era o que eles recebiam, as pessoas, os convidados dele, né? De todos os fazendeiros, mesmo os agricultores tinham suas 30 vacas para ter seu leite, sua coalhada, seu queijo de manteiga, sabe? Porque ele não era assim de não ter... Porque, primeiro, que não tinha mercado aqui. Não dá para ir na esquina, né? Não. Só ia a Manaus para fazer as compras quando o pessoal do interior que estavam desenvolvendo o nosso Roraima. Nesse tempo era Rio Branco, de batelão. Porque eles iam de batelão para comprar um nome
Não é uma canoa, é um batelão mesmo. Acho que Porque é importante frisar que nessa época ainda não existia BR-174 do jeito que a gente conhece, né? Então, muita parte do trajeto era feita pelo rio. Pelo rio. Então, eles compravam tudo, assim, sabonete, pasta, coisa que eles não podiam fazer, que não tinha como fazer. E fósforo para acender os fogos, e querosene para botar nas lamparinas. Então, eles iam comprando essas coisas, assim, no batelão, traziam tudo no batelão, mas só tinha o mês de chuva. Então, tinha 6 meses que eles não podiam sair nesse batelão, porque não tinha água para o batelão trafegar. E voltar, descendo pelo Baixo Rio Branco até o Amazonas. Exatamente. Então, era isso. Então, eu me preocupei muito com o nosso cardápio, para deixar essa história que eles fazem parte e muito desse nosso cardápio. E assim, é só uma dúvida. Eu sei que a senhora tem muito mais receita do que 28. Foi difícil escolher essas 28 e por que elas? As 28 receitas. Então, tem uma receita específica que Dona Calu queria muito que entrasse no livro, mas a gente não conseguiu colocar, que é a receita da carne de caju. Porque final do ano passado, a gente não teve a chuva do caju, os cajus não floresceram, nós não tivemos um fruto. Inclusive, eu pensei que era só que tinha percebido isso. Gente, cadê o caju dessa cidade? Nós ficamos meses atrás de caju, tentamos caju, não conseguimos. Então eu criei o bife de caju. Por quê? Porque tem muita gente passando necessidade e o caju tá na rua para todo mundo pegar, levar sua varinha, o seu depósito de juntar caju e levar para casa. Então, eu criei essa receita de caju. Você faz o bife, tempera igual como se fosse de carne, com um pouquinho de alho, com um pouquinho de pimenta do reino. E tem que ter um óleozinho, né? Que seja pincelar ali pela menos, né? Exato. E você faz uma frigideira. E ele vai soltando um pouquinho daquele caldo, porque você espremeu um pouco, mas mesmo assim ele tem um caldo, né? Ele vai soltando aquele caldinho e você vai guardando, não vai jogando. Até passar ele de um lado para o outro, dar uma fritada nele, né? Para ele sentir, para ele pegar aquele tempero, né? Depois você põe num pratinho, volta com aquele caldinho que você reservou, põe um pouquinho de manteiga ou óleo, o que você tiver, e dá uma fritada na cebola, para fazer aquele molhozinho de cebola. E põe um pouquinho um pouco de ketchup ou massa de tomate. O que você tiver daqueles creme de tomate, você põe. E você faz aquele molho, corta umas rodelinhas de tomate em cima do bife e joga aquele molhozinho em cima, come com arroz e uma saladinha de alface, do que você conseguir fazer, né? E pronto, tá? Você pode almoçar tranquilamente. É uma comida bastante nutritiva, né, Dona Calu? Nutritiva, tem muita vitamina K que nós procuramos. Onde que remédio que nós podemos tomar? Tem a vitamina K12, tem a vitamina C, tem um mundo de vitamina que você pode estar se alimentando e não ir na farmácia para comprar remédio. Você já está junto com o seu alimento, com o seu bife de caju. Achei legal que a senhora, além de fazer a receita, ainda sabe quais as vitaminas tem. A memória da Dona Calu é impressionante. Não, tem hora que eu dou uma esquecida, tanto que eu olho assim para ela, mas são nomes, sabe, assim, Mas é muito raro, mas eu tenho, volta e meia, dou umas esquecidinhas de nomes. Para a seleção do livro, a gente teve uma quantidade pela questão de páginas, né? E a gente começou a aumentar um pouquinho a história da biografia dela. Mas ela trabalhou muito tempo com reaproveitamento de alimentos, né? Tem algumas experiências, por exemplo, de pão com tucupi, tem alguns pratos, como esse do caju, que a gente não conseguiu colocar no livro, né? Em função de sazonalidade, em função que realmente, assim, a gente tinha um tempo para fazer, né? Mas a gente está estudando essa possibilidade de ter uma edição ampliada, a gente vai colher, edição, recolher essas receitas também, né?
Mas aí a gente, nesse primeiro momento, a gente vai fazer entre nós, assim, pelo menos no grupo, né? Pra gente... chama, por favor. Tá bom. Na hora de provar, a gente vai lembrar de uma jornalista de cada... emissora, né? Cada emissora, tá? E a felicidade, assim, da gente conseguir associar, né? Você tem o acarajé na Bahia, você tem o churrasco do gaúcho, de repente, sim, Roraima também ser popularizada pela Damorida, né? Do jeito que tem que ser, né? Com a qualidade que tem que ser, né? Acaba sendo um produto turístico também. O livro, ele é muito bonito, né? Então, ele é ele mostra uma obra de arte. É uma obra de arte, né? A gente tem, além de nós três aqui, tem o Otávio, o Jorge Macedo, assim, que são artistas mesmo, né? E da gente valorizar aspectos de Roraima positivos, né? Mostrar coisas boas dessa terra, mostrar essa nutrição, né, de aldeia, que é muito, muito legal. Então, você quer vir a Roraima, você não quer tomar um refrigerante processado, você quer tomar o suco do caju, né? E a gente... De cupuaçu. E a gente perde isso, né? Hoje a gente foi na casa da Dona Calu, ela tinha feito um licorzinho de araçá, né? Então, são coisas daqui. E esse tipo de história, esse tipo de culinária, esse tipo de pessoa como a Dona Calu ela valoriza, né? Ela faz esse laço com o passado e presente muito bonito, né? E nós temos no nosso livro, nós temos a receita dos licores. Inclusive, achei muito bonitas as fotos, viu? Parabéns ao Jorge Macedo. Pois é. Como é que é essa fazer licor? Do que é feito o licor? Licor de qualquer fruta que você tiver. Inclusive, no meu livro tem de castanha castanha do Pará, que é a nossa castanha do Brasil, é a mesma, né? Eu fiz o licor de castanha e todos gostaram. Foi uma Adoraram. sensação no dia que a Dona Calu preparou e a gente serviu o licor de castanha do Pará, castanha do Brasil. Todo mundo queria provar esse licor e repetir. Pois e foi uma base então, também, né, Dona Calu? Dá pra pessoa fazer com outras frutas também. Exato. Aí eu tinha feito quer dizer, eu já fiz do araçá, do taperebá, de todas as frutas que têm aroma, que seja aquele que vai deixar um sabor, você pode pôr que ele vai ter um licor gostoso. E eu fiz de chocolate, porque tem os chocolateiros, né? Então, eu fiz o de chocolate também. E tá a receita de chocolate. E o de tangerina. De tangerina. Então, tem aí todo o ensinamento para quem quiser fazer os seus licores, vender, porque nós temos turista para querer todas essas nossas receitas, nossos licores. As geleias também. As geleias com pimenta, geleia de abacaxi com pimenta, murupi, geleia de tamarino com... Geleia de tamarino com azeite do melhor, né? Porque senão ela pode estragar e tal. E o azeite extra virgem, ele conserva. E é muito gostosa a pimenta do tamarindo. E temos também do maracujá, com a pimenta malagueta, que é muito conhecida. A malagueta parece que anda pelo mundo inteiro, porque onde a gente chega, conhece a malagueta, né? Eu tenho uma história com a malagueta, sabia? Eu era criança, eu tinha 4 anos a idade que a senhora Achou conheceu, bonitinha. Achei linda. Aprontou com a malagueta. Me lasquei. Chorou. A malagueta fez você chorar. No ouvido, na boca. Eu lembro até hoje do desespero. Pois é, porque ela é muito bonitinha, mas ela é ardosa. Muito. Pois é. Então, eu me preocupei, assim, de deixar esse resgate. Eu acho que eu devia para os meus acompanhantes, para a minha família, para o povo de Boa Vista e para aqueles que chegaram para conhecer a nossa cultura. Não pensar só que nós somos macuxis, porque eu sou wapixana, mas os macuxis têm o valor deles também, né? Mas, então tá tudo escrito e memorizado para quem
quiser. E a gente não poderia também, né, Dona Calô, deixar de agradecer, né, essa parte foi eu e Dona Calô, nós fomos a várias instituições públicas e privadas, né, e a gente tem que agradecer publicamente o SESC, que nos acolheu, que propiciou para a cozinha, né? Durante os sábados, nós ficamos 7 sábados indo pelas manhãs. Agradecer a Gabi, a Dona Vani e a Ianca, especificamente, da equipe do SESC, que cozinharam conosco. Maravilhosa, com a maior boa vontade do mundo. Olha, a diretora... A Lisiane. A Lisiane foi assim, impecável. Ela me recebeu com tanta delicadeza, com tanta boa vontade, que eu abri meu coração para ela e disse tudo que eu precisava. E ela acatou e nos deu esse apoio maravilhoso, e o presidente assinou embaixo e adorou tudo que nós fizemos. Então, nós temos esse agradecimento público, esse agradecimento de muita verdade, de muito coração e muita gentileza que eles tiveram conosco. Então, esse agradecimento tinha que ser em público, para eles saberem que realmente o livro saiu porque eles também foram parceiros. E eles são demais mesmo, né, Dona Calô? Você estava completando? Não, então, nesse contexto, o que aconteceu? Assim, nós fazíamos os pratos no sábado e depois a gente convidava algumas pessoas, né, próximos, familiares próximos. A ideia era somente para nós, né, os autores, né? Mas a Dona Calô conhece muita gente, então teve momentos que, em vez de cozinhar para 5, nós cozinhamos para 40. Virava uma festa. Virava um evento. Não, virava um evento e as pessoas, assim, a gente às vezes convidava pessoas e elas convidavam convidadas, então, e eles prontamente, nós conseguíamos, né, na cozinha, o pessoal... Então, era realmente, né, a Dona Vani, Gabi, Ianca, eu, Dona Calô, que a gente ficava mais na cozinha, mas às vezes a Jéssica ajudava, Otávio ajudava, Jorge, e ficou uma grande família, e a gente realmente fez evento, né? Toda a equipe também, assim, essas que a gente mencionou estavam mais próximas, mas o seu Eliezer, que é o professor, que é chefe lá do SESC, ele, junto com toda a sua equipe, então, o serviço, o garçom, o pessoal de limpeza... Toda a equipe do SESC acabou se envolvendo. Todo. Foi muito bonito, trabalho foi muito bonito. Eu tenho que agradecer, assim, tudo. Esse SESC foi maravilhoso, e a minha equipe maravilhosa, que eu fui encontrando e fui chamando. Eu só servia café com pé de moleque, porque não dava tempo de fazer nada para eles, mas mesmo assim aceitaram. Eram quintas deliciosas com café e pé de moleque. Só para fazer que o nosso ouvinte entenda um pouquinho, o livro, ele tem as fotos de todas essas receitas. Então, para que produzissem essas fotos, a Dona Calô precisou cozinhar. Sim. E é por isso que o SESC entra com a disponibilidade da cozinha, dos cozinheiros, garçons, todo mundo que estava na limpeza também. E todas as fotos são inéditas e todas do Jorge ali, né? E quem, inclusive, montava o prato, pelo que eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores, é a Jéssica. Como é que era produzir também ali uma apresentação bonita, né? Porque o prato já é gostoso, né? Já é uma delícia. Agora, montar ali é uma coisa que a senhora monta, a Jéssica monta, como é que era isso? Ela, o Jorge. O Jorge e o Otávio começaram a me chamar, inclusive, de jornalista gourmet nessa época, porque a gente acaba também estudando um pouco, né? Ir ali pra internet, ver como é que faz montagem de prato, né? Pegar referência de outros chefes, porque a gente, esse livro tem esse cuidado de ser um livro de arte, né? Um livro com fotografias bonitas do Jorge Macedo. O Jorge valoriza muito o trabalho dele e a gente não tem como não valorizar, né? Porque é um trabalho realmente muito bonito, tanto que ele tem anos aí de carreira. Então, a gente buscava ali alguma referência, às vezes eu chamava a Clarice, vê aqui o que tu acha, e a cada prato ia vindo a ideia e a gente ia montando ali para poder fotografar na hora. Então, todos os pratos foram fotografados na hora do depois, logo após antes de comer, ser preparado, né? A gente já tentava, separava, a gente ia lá na cozinha, tinha cuidado de ver qual é o pedaço mais bonito da carne, qual a parte do frango que vai entrar para foto. Então, a gente já separava alguns itens, uma cebolinha, um coentro para poder fazer uma decoração.
já ia pensando em tudo isso durante o preparo para separar e depois do preparo a gente montar o prato e fazer a foto. Nas fotos, que eu já dei uma olhada aqui no livro que elas trouxeram antes da entrevista, além de pensar exatamente no pedaço mais bonito da carne, trazer ali um tomate, uma cebolinha, mas até os utensílios, né? Ali tem algumas referências indígenas também. Vocês foram em busca ali da palha, como é que foi esse processo? Sim, a gente utilizou muita juta como tecido para fazer a toalha da mesa, né? Onde a gente fotografou. E utilizou bastante panela de barro durante o preparo, porque a da morida ela tem que ser na panela de barro, né, dona Calu? Se a panela de barro não tem o mesmo sabor. E aí a gente buscou outros utensílios também na casa da Clarice, na casa da dona Calu, na casa dos meus pais, dos parentes, dos conhecidos que a gente tinha pelo caminho. A gente dizia, olha, a gente tá fazendo e tal, tem alguma coisa que pode emprestar? Tem uma cestinha, o Otávio levou também o que ele tinha, o Jorge. Enfim, todo mundo foi colaborando e aí a gente foi montando ali na hora. Algumas panelas de barro e pratos de barro a gente adquiriu da dona Lídia Raposo, que trabalha com a panela de barro, é indígena Macuxi, já tem esse trabalho com a panela de barro. Então, a gente adquiriu algumas peças dela. O Sesc também adquiriu algumas peças de barro para a gente poder fazer a foto e para ficar pro acervo deles. E a Ata Casa também cedeu alguns pratos para a gente fotografar, né? Emprestou alguns pratos para a gente fotografar e montar essas receitas maravilhosas conforme estão no livro. Dona Calu, quero só entender um pouquinho, inclusive, da sua história com Jorge Macedo. Elas já contaram aqui que foram 20 anos aí que ele também sonhava com esse livro com a senhora. Como é que a senhora conheceu ele? Como é que ele sabia também desse sonho de poder registrar em um livro, né, essas receitas, a sua culinária, a gastronomia indígena? O Jorge, ele foi sempre na minha casa para fotografar alguns eventos que as pessoas que pediam para fazer da morida e já levavam o Jorge para fotografar, né? Então eu montava uma mesa junto com ele, fazia tudo bonitinho. Tem umas lá na minha casa, onde eu estou com um doma branco com vermelho. Foi lá na minha casa, foi ali que eu consegui a ideia do livro, eu e o Jorge. E aí começamos a trabalhar e toda vez que tinha fotografia com alimentação, o Jorge estava lá. E aí nós fomos nos unindo a esse pensamento de fazer esse livro e começamos a sonhar. Começamos a sonhar com um grupo que não deu certo, com outro, assim, e o Jorge lá... Persistindo. Nunca soltou sua mão, né? Não vamos desistir. Não. Olha, Jorge, parece que vai sair. Me avise. Então, era sempre assim, sabe? Quando a gente chegava, esbarrava com um monte de problema, né? E aí, fomos deixando. Até que encontrei essa vizinha, que foi a abertura de conhecer a Jéssica, de conhecer o Otávio. E aí eu já conhecia a Clarice, que já era minha amiga, e um dia ele me disse, Calu, vamos fazer a sua história? Eu sou professora de história. Aí eu disse, tá, mas assim não tá. Sem muita expectativa. Sem muita expectativa. Já tinha tido tantas decepções, já tinha tido tanto que eu disse, deixa pra lá, no dia que for realmente para escolher uma historiadora, será ela, né? Quando montou a turma que eu vi, eu disse agora, e ela nem estava em Boa Vista. Quando ela chegou, já foi o convite para ela conhecer a turma e já se entrosou e já começamos. Falou, agora vai. Agora vai. E está aí a obra prontinha, com as mãos de todos nós, tá? A sua mão ali na comida e a delas na apresentação ali dessas coisas. Exatamente, cada um com a sua arte. Sua expertise. Isso. É muito legal ouvir um pouquinho dessa história, porque assim, a gente que é roraimense, né? Eu, no caso, eu sou filha de paranaense e maranhense, mas eu nasci aqui, fui criada aqui e tenho todas essas referências da comida, da cultura, da culinária. E a gente se identifica, eu acredito que muita gente que esteja ouvindo, né, que mora aqui em Roraima também, seja roraimense, roraimado, filho de Roraima ou filho de migrantes, também se identifica com toda essa culinária, né? Quem nunca comeu uma damorida, né? Ali um beiju, uma paçoca, né? Uma banana ali com carne de sol.
Então, assim, é muito característico nosso. Eu fico muito feliz que isso esteja agora registrado, com belíssimas fotografias, com a sua história ali registrada também. E eu acredito que é um primeiro passo para outros livros. Já estou vendo aí que tem uma segunda edição que pode acontecer, viu? Porque tem receita que faltou ainda. Com certeza, tem umas 5 receitas ou mais. Porque eu aproveitei algumas frutas de Roraima para fazer o nosso molho, fazer principalmente o peixe, né? O surubim, o molho de taperebá, é uma coisa magnífica. Todo mundo precisa pegar essa receita do livro e fazer. Exato. Então, são criatividades que eu estou deixando esse legado muito feliz mesmo. Porque honrada, né? Honrado, porque eu acho assim que nós precisávamos ter a nossa identificação de culinária dentro do nosso programa de gastronomia. É exatamente isso que é legal, porque assim, eu já ouvi por aí, né, mundo afora, que Roraima não tem uma cultura própria, que Roraima não tem identidade. Pelo contrário, olha aqui, ó, tá registrado agora, né, Dona Calu? Nós temos, e é uma culinária que realmente vem de muitas referências, né? A gente tem muitas referências, que nós somos o estado de imigrantes indígenas. Então, nós temos referência de todos os cantos do país, quiçá do mundo, da Venezuela. Então, tá tudo ali registrado agora no seu livro também, com essas 28 receitas. E eu gostei de uma parte, né, que a senhora começa a contar aí sobre como a senhora vai pensando, né, na combinação dos pratos, da comida, né? Isso é intuitivo mesmo? É seu dom de conseguir pensar ali que sabor combina com aquele aroma? Como é que é isso para a senhora? Primeiro eu crio na minha mente, depois eu faço na minha casa. Aí eu sinto o sabor. Digo, bom, esse já aconteceu da minha filha estar em algum lugar e chegar um pessoal e dizer, olha, parabéns pelo o peixe que eu comi na casa da minha amiga, tal, com molho de taperebá, que coisa maravilhosa, eu nunca vi na vida. Aí ela disse, olha, minha mãe cria tantas coisas que eu também nunca vi, não sabia. Mas muito obrigada por vocês terem gostado. Então, existe coisa que... Até a minha filha, porque ela já é casada, tem a casa dela. Então, que eu vou criando na minha casa, vou provando, mas ela nem sabia, às vezes ela sabe pelas outras pessoas. Que foram lá na sua casa provar primeiro que ela. Eu ficava com ciúme se eu fosse sua filha. Ela fica, não? Não, mas foi um evento que essa pessoa, olha, cria uma coisa bem diferente. Aí eu criei essa de taperebá. Fiz primeiro na minha casa, provei um pouquinho, dá certo. Aí ela chega lá num restaurante para almoçar, estava o pessoal que tinha jantado lá na casa dessa amiga, que me encomendou esse peixe diferente, né? Aí ela disse, olha, nem eu sabia, porque a minha mãe cria cada coisa que eu não sei, às vezes. Não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. É dom, né? Ai, mas agora, o meu genro adora. Ela também, mas o meu genro ama, porque ele começa a fazer, quando ele vai para casa dos amigos dele, ele leva as minhas comidas, as minhas receitas, né? Ele diz, olha, eu ensinei para Dona Calu fazer isso aqui. Aí todo mundo já sabe que é porque ele aprendeu, né? Brincadeira dele. Eu ensinei ela e eu trouxe para vocês provarem. Humilde ele, né? E ele que criou esse título, eu disse para ele que eu ia fazer uma surpresa para ele no dia, né? Porque ele nem se lembrava mais. Da aldeia para o mundo. Ele que criou? Ele que criou. Isso olha, há 20 anos atrás, né? Que ele já nem lembrava mais. Quando eu disse para ele no dia do cerimonial, ele ficou todo feliz. Carrega muito afeto, né? Muito carinho, muita história, muita identidade da sua família mesmo. E vocês, como participantes, né, desse livro, contribuintes com autoras também, né? Porque trouxeram ali também todo esse resgate. Como é que foi para vocês poder, em vida, né, prestigiar e acompanhar de perto essa lenda ambulante aqui de Roraima e registrar tudo isso? Que legado, que significado isso traz, aliás, para a vida de vocês? Bom, a Dona Calu é minha amiga há muito tempo, desde que eu cheguei a Roraima, né?
E nós fazemos aniversário juntos, nossas festas são juntas, Ah, né? que legal! Então, foi um presente realmente, assim. E ela vinha falando muito desse livro, só que tem uma característica da Dona Kalu que vocês percebem aqui, né? Pra gente conseguir uma receita da Dona Kalu, era um dia inteiro às vezes, assim, porque a gente fala, né, Dona Kalu? Vai contar história, né? Conversa rende. E então, esse cuidado que a gente teve de, assim, pra fazer uma receita o mais fidedigno possível, porque sabe que o cozinheiro, às vezes, ali, o ponto do sal, né? O É tempero mesmo. Se vê na hora. Então, além de recolher as receitas, fazer, e depois a gente sentava eu e a Jéssica, a Dona Kalu, tá, mas será que foi isso mesmo? Será que foi essa quantidade para ser o mais fidedigno possível para o leitor? E é uma honra, uma felicidade, assim, porque foi um sonho de vida dela, que ela se realizou com 83 anos, e também acabou sendo um sonho nosso, assim, porque a equipe foi muito boa, a gente trabalhou com muita dedicação, muito carinho. Essa semana a gente vai até comemorar os 5 juntos, que a gente ainda não conseguiu sentar depois do evento, né? Não deu ainda pra gente sentar e conversar. Mas foram muitos encontros na minha casa, na casa da Dona Kalu, né? Antes do evento, então eu nem imaginei que ia ficar algo tão grandioso, tão bonito, né? Quando tu olha o livro de receita, fala de livro de receita, tu pensa, interessante, mas quando tu olha a beleza, né? Realmente foi um trabalho de vida, assim, né? Que a gente tem que ficar muito feliz por ter respondido à altura, né? Dos pratos que ela durante muito tempo desenvolveu aqui no estado. Então, foi uma honra, uma alegria, né? E Obrigada. Que eu vou levar com carinho para toda a minha vida aí, né, Dona Kaluzinha? E a Jéssica? Eu me senti muito honrada também, porque, assim, é uma confiança, né? Fazer o registro da história de uma pessoa, assim, a Dona Kalu depositou uma confiança muito grande em cima de mim. Assim, é uma satisfação profissional, porque foi a primeira vez que eu fiz um trabalho como biógrafa, né? Registrando a vida de alguém. E sabendo da responsabilidade que é isso, mas também foi uma satisfação muito pessoal, né? Porque a gente acabou criando esse vínculo mesmo de amizade entre todo mundo. Foi um grupo que se uniu muito rápido e, sabe, o santo bateu, todo mundo se deu bem. Então, é assim que as coisas funcionam, né? E fluiu, tudo foi fluindo da forma que tinha que ser. A Dona Kalu mais cedo falou pra gente, né, minha filhinha, esse livro saiu na hora que tinha que sair. Tinha que ser assim, tinha que ser com esse grupo, tinha que ser com essa equipe. E realmente, porque assim, a gente não teve empecilhos no meio do caminho. Teve dificuldades, claro. O carazinho a gente encontrou no penúltimo dia de preparar a receita. Não encontrar um caju na época, Não encontrou o caju na época, a gente substituía a receita e tal. Mas problema mesmo, assim, a gente não teve. Só as dificuldades que a gente sanou no meio do caminho mesmo. Então, é uma alegria, uma honra muito grande, assim, de ter essa confiança dessa senhora que é minha avózinha, assim, sabe? Minha avó mora longe, mora na Paraíba, então é a avó que eu tenho perto agora. Que lindo, né? Eu sou mãe dessa daqui. E agora virou vó dessa. Virei vó dessa, porque quando ela me encontrou, ainda tinha cabelos pretos. Então, A Clarice? Não, eu tinha ainda os cabelos pretos. Pois é, a Clarice lhe encontrou, né? Agora eu sou vovó, porque os cabelos estão todos brancos, né? Então já sou vovó da Jéssica. Inclusive, falando em vovó, o livro tem um capítulo que chama Receitas da Vovó Kalu. Que é onde a Dona Kalu traz os doces, as rosquinhas, as coisinhas que ela preparava para os netos dela, quando os netos dela eram crianças e moravam aqui perto dela. Que delícia, né? Que delícia esse livro todo. Os assuntos da Dona Kalu, 50%, 70% são culinária, né? Assim, eu me lembrava dela, né? Conversando com meu pai, na hora falando de receita, né? Então, a pessoa que tem a vivência. Essa vivência, e cozinhar é uma arte, né? Então, a pessoa fazer com amor, com afeto, assim, não tem como não sair algo bom, né, Dona Kalu? De novo, eu tenho que agradecer muito por estar deixando esse legado. E eu digo para todos os cozinheiros que estiverem me ouvindo que tem que ter responsabilidade pelo que faz. Porque você não faz só para ganhar dinheiro, você tem que você amar a sua profissão, respeito para quem vai comer a sua alimentação, o seu alimento, né? E
higiene, muito higiene, e sempre procurar o melhor. Eu vou comprar aquela carne porque é mais barata para fazer. Não, você sempre procura o melhor. Porque se você fizer essas escolhas, você vai se dar bem, você vai ter o cliente que foi e que volta. Porque se você não tiver essa responsabilidade, esse amor e escolher sempre o melhor para servir aos seus clientes, ele vai e ele não volta, porque não tem sabor a comida. Eu acho que o sabor é isso tudo que você põe de tempero. Não é aquele tempero que você compra no mercado, é aquele da alma. Então, eu deixo esse legado com muito amor para todos que lerem, para todos que chegarem aqui, e me sinto muito feliz por ter realizado esse sonho maravilhoso e ter encontrado essas pessoas maravilhosas para compor esse grupo e saber realmente valorizar tudo aquilo que eu valorizo. Que lindo, muito lindo. É uma mensagem, né, de gratidão, mas também de valorização daquilo que é seu, daquilo que é nosso também, né, de todos nós que moramos aqui no nosso estado. Dona Calu, inclusive antes da gente encerrar, eu queria perguntar agora, até as meninas acho que podem ajudar a responder, como é que faz para ter acesso a esse livro? Bom, está com a gente, né? A gente... Ainda não está em grande escala ainda, né? A gente vai estar procurando ainda alguns parceiros. Está tudo muito recente, foi tudo muito rápido, assim, após o lançamento. A gente tem alguns exemplares, pode procurar a Clarice, pode procurar a mim, o Otávio também. Mas a gente também vai procurar alguns parceiros, algumas lojas, alguns lugares que a gente possa deixar aqui, para que a pessoa possa ir e já adquirir o seu exemplar. Que legal. Dá aquela verificada, né? Já anotar uma receita ali e reproduzir em casa. Vou já ali tentar copiar alguma coisa, pelo menos, para tentar em casa, viu, Dona Calu? Dona Calu, mas eu queria, assim, agradecer imensamente, não só por essa entrevista, mas pela sua contribuição mesmo com o nosso estado, com a nossa gastronomia, a culinária de Roraima, né? A culinária indígena, e juntamente com essa referência também dos fazendeiros, né? Ali do leite que a senhora traz para o chibé do fazendeiro, eu chamei de chibé Nutella, viu? Porque não é original. Mas, assim, brincadeiras. Mas, assim, parabéns, viu? Que Deus lhe abençoe muito. É um sonho que a senhora realiza aos 83 anos, né? Isso também é motivador para quem ainda não realizou sonhos, né? Dá tempo. Dá tempo. Sempre dá tempo, né, Dona Calu? Sempre. Eu estou com 83. Realizei dia 3 de dezembro, quando completava 83. Então, sonhei 20 e tantos anos. Então, você tem que ter paciência e acreditar que vai fazer. Um dia ele surge, né? E Deus me deu vida, me deu coragem e me deu equipe. É equipe maravilhosa. E me deu o lugar maravilhoso do Senar, com todas as pessoas que eu precisava. Desculpa, do Sesc, que eu precisava tanto, com todas as pessoas que cada um estava no seu lugar, fazendo os seus deveres para mim, com muita satisfação. Então, isso para mim vale ouro. Vale ouro. Porque você se realizando uma obra tão linda, com essa idade, e sonhar tanto e realizar, para mim, estou feliz. Que Deus me abençoe sempre. E abençoe todos os que estavam comigo e os que estiveram lá na cozinha, lá no Senar, todos. No Senar, né? No Sesc, eu só quero dizer Senar. Desculpa, Senar. Desculpa, Sesc. Desculpa, Sesc. Tudo bem, viu? Com 83 anos você vai ver como é que é. Tantos nomes parecidos, né, Dona Calu? Gravar tudo, né? Então é isso. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada por estar aqui conosco compartilhando tudo isso, viu? E muito sucesso, que esse livro aí chegue a Brasil afora. Roraima e Brasil afora, viu? Muito obrigada. E as meninas também, né? Que, claro, contribuíram grandemente para esse trabalho, viu? Muito sucesso para vocês. Obrigada, Beatriz. Foi muito agradável esse bate-papo aqui contigo. Foi. Maravilhoso. Bem descontraído, que a gente nem sabe que está
gravando. Pensa que só está conversando aqui e que o mundo, que Boa Vista inteira está ouvindo, né? Obrigada, né, Clarice? Beatriz, pelo carinho, assim, por nos dar essa oportunidade de popularizar esses saberes de Roraima aí. Então é isso. Muito obrigada a vocês, viu? Agora eu vou ter que ir lá na casa da Dona Calu almoçar. Encerramos aqui 12:00. E quanto já? Já é 12:12, então já é hora do almoço, viu, Dona Calu? A gente vai agora providenciar, então, um almoço aí de carne de caju. É isso. Enquanto está na época, não? Aproveitar, né? Aproveitar. Esses dias eu passei ali, dei um pulo ali, saltei, puxei o caju do cajueiro e já era. Foi na hora. Exato. Coisa de roraimense. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Uma delícia esse bate-papo. Obrigada. Literalmente uma delícia ouvir sobre receitas, né? Mas é isso. Assim, a gente vai encerrando mais esse podcast do Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Em todas, basta pesquisar lá por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!